nosso Café com a Coach está de volta. E que saudade eu estava de vocês, de conversar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos da autoconfiança, os inimigos da confiança feminina. Sabe, tudo aquilo que atrapalha no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Eu trouxe aqui um conteúdo riquíssimo para vocês, porque eu estava com falta de sentir, sabe, esse contato, de compartilhar conhecimento com vocês, de ver vocês se desenvolvendo. E hoje, um dos assuntos que eu mais tenho falado é sobre essa questão da autoconfiança. A gente fala muito sobre a questão da autoestima, sobre a questão dos valores e às vezes até distorcidos, porque muitas vezes a gente acha que a autoestima está ligada somente à beleza externa, somente a se cuidar, a roupa, a beleza. Quando, na verdade, a autoestima, gente, ela é muito profunda porque ela tem a ver com a identidade, sobre os seus valores, sobre você não aceitar menos do que você merece. Então, é algo bem mais profundo quando a gente fala de autoestima. E quando a gente fala de autoconfiança, também é tão profundo quanto, porque a gente está falando da sua crença de capacidade. Nós temos crenças limitantes que elas bloqueiam o nosso avanço. E a base dessas crenças são as crenças de identidade, que é onde isso se revela na nossa autoestima. E nós temos as crenças de capacidade, que é ali onde estão as nossas crenças da autoconfiança. Então, quando eu acredito em mim, quando eu acredito no meu potencial, quando eu acredito que eu sou capaz, quando eu acredito que eu consigo avançar, quando eu acredito em minhas habilidades e eu tenho plena convicção no que eu sou boa, no que eu faço muito bem, nada vai conseguir atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, nada vai conseguir atrapalhar os seus objetivos. Existem alguns pontos que bloqueiam e que nos sabotam nesse processo de desenvolvimento. E esses é o que a gente chama dos nossos maiores inimigos. E que se a gente não ajustar, que se a gente não conseguir tratar, a gente fica paralisada. Então você pode ser muito boa em muita coisa, fazer muita coisa, mas por que aqui tem áreas que você não avança? Que você está bloqueada. E é quando a gente trata esses inimigos que a gente consegue avançar. Qual é então o primeiro que a gente poderia listar nesse processo? E que eu diria que é um dos mais comuns, que traz a insegurança, que traz o medo, que é justamente o medo da opinião dos outros. O quanto, gente, que o medo da opinião dos outros tem paralisado muitas mulheres. Muitas mulheres não têm avançado por conta do medo da opinião dos outros. Eu não vou me expor na internet porque por conta do que alguém pode falar. Eu não vou expressar a minha opinião por conta do que vão dizer, por conta das críticas, por conta dos comentários. Então, o que acaba acontecendo? Acaba que a gente vai entrando em um ciclo, a gente vai entrando dentro de uma bolha e a gente se fecha. E a gente acaba se fechando por conta do que as pessoas vão falar. E eu gosto sempre de trazer alusão a isso, e como aqui nós estamos no nosso Café com a Coach, e eu sempre trago relatos do que a própria palavra de Deus fala a respeito de tudo isso. E em Gálatas fala o seguinte: porventura busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então, quem é que você está procurando agradar hoje? Será se você está procurando agradar aos homens ou a Deus? Olha só o poder dessa palavra. A quem hoje é que você está agradando? Porque, e eu sempre falo isso na nossa formação de identidade,
Quando a gente desenvolve uma intimidade com Deus e a gente sabe quem a gente é em Deus, o que Deus diz sobre mim, e quando eu procuro agradar o Senhor através da sua palavra, através da sua verdade, eu não vou me importar com a opinião alheia. Eu não vou me importar se o outro tá achando bonito, se o outro tá achando feio, se... Não vou. Porque eu sei quem realmente eu sou. E a quem eu estou agradando. Só que sabe onde é que a gente se perde? Quando a gente começa a transferir a quem eu estou agradando a pessoas. E uma grande parte das mulheres que acabam se desconstruindo é quando, por exemplo, esquecem de si e procuram agradar somente o outro. E se torna aquela pessoa que é aquela mulher que é a boazinha. Ela vai se saindo de si mesma e aí agrada o parceiro, agrada os filhos, agrada a família, mas a ela mesma não faz nada. Então ela começa a se desconstruir. Porque eu sou boa para todo mundo, eu faço tudo para todo mundo, mas para mim mesma eu não faço nada. Por medo do julgamento, por medo do que vão falar. Então ela acaba... Não, então é melhor me sentir pertencente, fazendo tudo pelo outro, do que fazendo algo por mim, por medo de me expor. Mas olha só o que é que essa palavra diz. A quem você tem agradado? Você tem agradado a Deus ou você tem agradado aos homens? E quando vem esse questionamento, é aí que a gente tem que se perguntar. Onde é que eu estou me perdendo para agradar o outro? E grande parte dos meus atendimentos, o que eu mais vejo são mulheres que não conseguem dizer não. Mulheres que não conseguem falar não pro outro. Mulheres que faz tudo por todos e nada para si. Por medo de desagradar. Por medo de se sentir, mas se eu falar um não, talvez eu perca a amizade. Se eu falar um não, talvez a pessoa não vai gostar mais de mim, não vai ter mais aquela amizade ou aquele relacionamento. E aí vai cada vez mais se perdendo. Então esse eu diria que é um dos grandes, um dos maiores inimigos hoje da autoconfiança. É o medo da opinião dos outros. E é por isso que eu sempre falo, em quem você tem colocado a sua identidade? No que os outros dizem sobre você ou sobre o que Deus diz sobre você? Porque é muito fácil eu agradar a tudo e a todos e ser elogiada, ser bem vista. E deixar de me posicionar do que eu de fato entender quem eu realmente sou e levar minha mensagem para o mundo. E nessa busca de identidade é tão, tão, tão profundo que quando a gente encontra isso, a gente encontra o amor próprio. E aí é por isso que a gente começa a desenvolver uma nova forma de viver quando a gente descobre esse amor próprio. E o que é que a palavra de Deus fala a respeito desse amor próprio? Ela fala o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor, ele resumiu toda a sua palavra, todos os mandamentos, ele resumiu tudo nesse trecho, nesse versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que isso significa? Que eu preciso ter um amor tão grande. Gente, quando a gente entende o amor do Pai na nossa vida, a gente vence e supera toda rejeição, toda crença de inferioridade. A gente supera muita coisa. Porque quando eu entendo o amor de Deus como meu Pai, eu supro toda a carência afetiva que eu tive, por exemplo, com a minha família. Se você não teve amor de pai, ou se você não teve amor de mãe, se você teve uma infância que você teve muita carência afetiva, quando você encontra o amor do verdadeiro Pai, quando você entende o amor de Cristo, ele supre todas essas carências. Porque o que é que a gente faz normalmente? Por eu ter tido uma carência afetiva na minha infância,
eu vou procurar suprir essa carência ou em um relacionamento, ou em uma outra pessoa, e essa pessoa não vai suprir suas expectativas e você acaba se frustrando. Mas quando eu direciono o meu amor maior por Cristo, eu entendo que eu sou amada. Eu sou amada pelo Pai. Quando eu entendo esse verdadeiro amor, esse amor genuíno, nada ocupa esse lugar. E todas as coisas, elas são acrescentadas, porque é assim que a palavra diz. Buscar em primeiro lugar o Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Só que existe um equívoco que muitas pessoas acham que buscar a Deus em primeiro lugar é eu estar na igreja todos os dias. Buscar a Deus em primeiro lugar é eu estar em algum movimento. E nem sempre é assim. O amor de Cristo, e como a Stephanie está falando aqui, nos completa, não é só sobre você estar em um templo. O amor de Cristo é sobre você ser preenchida por Ele todos os dias. É sobre você ter essa conexão e saber que Ele cuida de você todos os dias e todas as horas. Quando você entende esse verdadeiro amor, o primeiro amor que é o amor dele, porque olha só, a nossa primeira referência de amor é o do nosso pai e da nossa mãe. É o primeiro contato, a primeira referência que a gente tem de amor. Lá na nossa infância, desde o nosso nascimento. Então, se ou o meu pai ou a minha mãe não me forneceu esse amor, o que é que no meu inconsciente diz? Se nem o meu pai ou a minha mãe me ama, como alguém vai me amar? Olha só o que é que causa dentro da nossa mente. Então, por isso que eu preciso desse tratamento de buscar o verdadeiro amor do Pai. E quando eu encontro o verdadeiro amor do Pai, eu venho para a segunda parte, que é amar ao próximo como a mim mesma. Então, não é primeiro o próximo. Olha só, voltando à opinião dos outros, não é sobre o próximo, é sobre você. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e depois eu tenho que me amar para poder amar o outro. Porque se eu não consigo me amar, eu não consigo amar o outro. Se para mim dizer um sim para o outro, eu preciso dizer um não para mim mesma, tá errado. E é o que eu costumo sempre falar. O outro, eu não posso, para mim fazer algo para o outro, para mim contribuir na vida do outro, eu não preciso tirar pedaços meus. Porque à medida que eu me entrego demais para o outro, à medida que eu faço demais pelo outro, e eu vou arrancando pedaços meus, chega uma hora que eu não tenho mais nada. Eu vou tirando de mim mesma para o outro, eu vou tirando de mim mesma para o outro. Chega uma hora que não fica nada. E aí, você vai se sentir só. Mas como é que eu faço então para retribuir com o outro, para contribuir na vida do outro? Eu preciso, o que a gente chama de transbordar na vida do outro. Imagine um copo com água. Imagine esse copo enchendo de água até transbordar. Não falta água. E ele começa a transbordar. É assim que tem que ser a vida da gente. Eu sou tão cheia, eu tenho tanto dentro de mim que eu transbordo na vida do outro. Dessa forma não vai faltar para mim. E eu sempre vou ter para o outro. Só que qual é o nosso erro? Para agradar e por medo da opinião do outro, então eu tenho que fazer tudo pelo outro, tirando pedaço de mim. Mas, quando eu olho para mim, eu me amo primeiro e eu cuido de mim primeiro, eu vou ter muito mais para dar sem precisar tirar pedaços. E eu consigo transbordar. E aí eu cumpro essa sequência. Primeiro Deus, segundo eu e depois os outros. Mas se eu priorizo o outro e eu coloco o outro como o meu sol, como a minha lua, como tudo que me rodeia, eu me frustro. Eu me frustro
E nessa frustração, o que é que acontece? Adoece. Então, quem você tem procurado agradar? A quem você está forjando hoje tudo que você faz? O que você tem deixado de viver por medo do que os outros vão comentar, vão falar. Imagine aí sua vida se você não tivesse esse medo. O que você faria? O que é que você faria? Você sabia que o maior medo é o de falar em público? E ele não tá nem ligado a falar em público, é por medo do que as pessoas vão falar por crenças que a gente tem. Então isso é tão grande, tão comum, que acaba bloqueando. Então imagine a sua vida se você não tivesse medo do que os outros iriam falar. Como você viveria, o que você faria. É muito profundo, é muito profundo. Vamos entrar no segundo medo. No segundo inimigo da autoconfiança. A comparação excessiva. O quanto que isso destrói. Eu sempre falo sobre essa questão da comparação. O quanto que ela é destrutiva. Porque quando a gente vai comparar a nossa vida com a vida de alguém, a gente nunca vai comparar com quem tá menos. A gente compara com quem tá lá na frente. E nessa comparação, todo mundo vai estar bem e eu vou estar mal. Quando a gente faz comparações, a gente olha para a vida do outro e vê a vida do outro perfeita. Aí a gente olha para a vida da gente e vê a vida da gente tão bagunçada. Aí a gente fala, meu Deus. Então, quando a gente olha para a vida do outro, quando a gente entra nesse ciclo de comparação, a gente acaba vindo num ciclo de vitimismo e uma armadilha. E principalmente hoje com as redes sociais. Principalmente porque a gente vê aquela pessoa linda, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa do casamento perfeito que existe, da vida perfeita que existe. E aí nessa comparação a gente acaba caindo em uma armadilha. E que através dessa comparação pode trazer sentimentos destruidores, como a inveja, como a ansiedade, e tira até a alegria. Tira até a nossa alegria. Por olhar o que o outro está fazendo e o outro, por vezes, sempre está melhor. E sabe o que eu quero te dizer? Isso é algo que eu tenho descoberto através de mim mesma. Que essa vida perfeita, ela não existe. E esse perfeccionismo que muitas vezes a gente procura, ele só nos destrói. Sabe, a vida plena, perfeita, sem dor, sem sofrimento, a gente vai ter com Cristo no céu de glória. Mas aqui na terra, nós, enquanto nós estamos nessa passagem, nós temos as dificuldades, nós temos os nossos problemas. E qual é a diferença de quem vive em equilíbrio para quem não? É saber lidar com os seus problemas. Ontem no atendimento eu estava falando exatamente isso com uma das minhas mentoradas. Não é sobre você não ter problema. É sobre como você lida com eles. Porque o que é que Cristo diz? Ele não diz que você não teria cruz. Ele diz, pega a tua cruz e me segue. Só que essa cruz, o fardo dela é leve. Não é pesado. Então, cada um tome a sua cruz e me siga. Então, cada um vai ter o seu problema, a sua dificuldade. Mas ele garante que será leve, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, quando ele morreu na cruz, por amor a mim e a você. Então, o que ele fala? Ele fala que se torna leve. Então, cada um vai ter o seu problema. E Paulo, ele falava que a dificuldade dele, ele tinha um espinho na carne e o Senhor não permitiu tirar esse espinho da carne dele, porque isso fortalecia ele. Então, cada um vai ter. Mas o como você lida com isso, o quanto que isso tem te bloqueado, tem te atrapalhado, tem te paralisado, ou que você tem feito para aprender a lidar e superar e vencer. E aí o que é que a gente faz? A gente olha para o nosso problema, a gente compara com a vida do outro, e a gente se inferioriza, e a gente se vitimiza, e aí a gente fica aí parado.
E sabe o que é que a palavra do Senhor fala em Salmos? Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção. Você tem louvado ao Senhor pela sua existência, pelo modo como o Senhor te formou, como o Senhor te criou. Deus te fez única e preciosa. E é por isso que eu falo que a identidade profunda a gente descobre em Cristo. Como Cristo te vê. Quando você se comparar com alguém, quando você olhar para a vida de alguém e ver aquela vida linda, aquela vida perfeita, você olha para dentro de você e você fala, mas o que é que Deus fala ao meu respeito? E eu sempre indico, sempre, leia Provérbios. Leia Provérbios. Porque lá é o manual. Lá é um manual para a vida. Então, avalie o que Deus diz ao meu respeito, quem eu sou em Cristo. O que Ele fala sobre mim e quais são as promessas dEle sobre a minha vida. Quais são as promessas de Cristo sobre mim? Porque quando você olhar para o que Ele diz sobre você e o que Ele prometeu na sua vida, e qual é o futuro, a visão que Ele quer para a sua vida, quando você entrar nesse processo de comparação, você vai falar, não, eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei onde Ele vai me levar. Então, evite. Se é na rede social que você vê e que aquilo te distrai, a Bíblia diz o que é melhor arrancar o olho, ou arranca o braço, seja lá o que for. Deixa de seguir, tira. Procure referências, inspirações que te fazem evoluir e não que te fazem destruir. Um outro inimigo da confiança é a autossabotagem. A autossabotagem, ela surge quando você acredita nas mentiras como eu não sou boa o suficiente. Ou isso não é pra mim. E o que é que o Senhor fala? Ele diz que nós somos fortes e corajosas. Então, palavras como essa, não sou boa o suficiente, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, são sabotadores que nos impedem de evoluir. E em Timóteo, o Senhor diz assim, Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, mas de poder e de amor para seguir, para avançar. Deus não nos deu o espírito do temor, do medo, mas da coragem, da força. Então, os sabotadores que dizem que você não vai conseguir, que você não pode, que você não merece, essas são as vozes internas. Essas são as vozes internas que ficam falando a você. Mas quando eu abro os meus ouvidos para ouvir a voz o que é que Deus fala sobre mim? O que é que Deus diz? Será se Ele diz para mim que eu sou fraca? Será se quando Deus me formou, Ele disse assim, eu vou criar essa criatura para ser fraca, para sofrer, para viver na terra, só para passar isso aqui? Será que foi assim? Quando Ele nos formou, desde o ventre da nossa mãe, Ele nos formou perfeitos, sem defeito. Quando a gente vem a esse mundo, a gente vem puros. Nós viemos purificadas. Só que o que é que acontece? À medida que a gente vai vivenciando as nossas dores, as nossas experiências, vão colocando sobre nós cascas. Eu costumo dizer que são camadas, cascas sobre a gente e muitas vezes podres. Muitas vezes mentiras que jogam sobre a gente. E aí a gente começa a colocar aquilo como verdade na nossa vida. Eu, por muito tempo, eu ouvia na minha infância que eu era broca. Essa era uma frase
que eu sempre ouvia, fosse dos meus pais, fosse dos meus irmãos, que eu era muito broca. E essa frase, ela veio comigo até a minha fase adulta. Até eu conseguir ressignificar ela e transformar em uma crença positiva. E quantos prejuízos eu não tive porque eu comecei a colocar isso como uma verdade. Quando eu me libertei disso, eu vi muita coisa começar a andar na minha vida. Então essa era a voz sabotadora. Mas foi o que disseram sobre mim, então eu tomo... O que é que eu faço? Eu começo a acreditar nisso. Então, o que é que você ouviu de palavras negativas? Que você ouviu, que você sentiu, ou que você teve um forte impacto emocional e que você carrega até hoje? E que quando você pensa em não, a partir de agora eu vou fazer, vai dar certo, quando você faz os seus projetos, é a voz que você ouve. Essa é a voz sabotadora. Mas tem aquela voz, e é nessa voz que você precisa ouvir, que é a voz do que Deus diz sobre você. E quando você transforma essa voz sabotadora, você fala, não, isso não faz parte de mim. E começa a colocar uma voz positiva, uma voz motivadora. Então, o que é que você precisa fazer? Substituir todos os seus pensamentos negativos em afirmações positivas. É uma das coisas que eu ensino dentro do desafio, que eu tô lançando agora o desafio Voe. Eu ensino como você fazer isso, como você transformar palavras negativas, crenças negativas que você formou em afirmações positivas e como você fazer isso, tornar isso um hábito diário. Isso foi o que eu apliquei na minha vida e o que eu faço até hoje. Como é que eu transformo crenças negativas, que foram formadas desde a minha infância ou não, em crenças positivas. E aí eu começo a usar hábitos como a profecia, como as afirmações de que eu sou capaz, eu sou filha amada de Deus, eu fui chamada para algo maior. E eu começo a declarar isso sobre a minha vida. E são exercícios cientificamente comprovados. É muito bom. Um outro inimigo da nossa confiança é o medo do fracasso. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer fazer algo, a dificuldade de dar um primeiro passo é tão grande, pelo medo de e se não der certo. Esse se, ele é tão destruidor. Tão destruidor. Porque quando a gente coloca o e se, a gente nunca pensa e se der certo, e se ir lá e foi e avançar. A gente pensa nele como um fracasso. E se der errado? E se eu for lá e acontecer? A gente sempre pensa pelo lado negativo. Então, muitas mulheres acabam deixando de agir pelo medo de errar. Mas Deus nos ensina que o justo pode cair, mas ele sempre vai se levantar. E se nós conseguíssemos, sabe, se você colocar assim, se der errado, o que é que de mais ruim? Eu costumo sempre falar isso. Eu já fiz atendimentos dentro da mentoria Águia de meninas que vinham com o seu negócio pronto, sabe? Pronto, tudo pronto. Tudo pronto. Mas pelo medo do fracasso, não abriam as portas do seu negócio. E que quando rompe com esse medo, que levanta e fala, por que eu não fiz isso antes? Para você ver o quanto que esse medo é grande. Porque vem o pensamento, se eu não conseguir, e se der errado? Eu já vi meninas com projetos lindos, mulheres com projeto lindo, grande. E pelo medo do fracasso, só estão no papel. E não conseguiram tirar do papel. E quando entra no processo de que todo e qualquer problema, dificuldade, todo e qualquer erro que eu tiver, é para me ensinar. Então, por isso que a palavra diz, eu posso cair, mas o Senhor, Ele me levanta. Então, em vez de você pensar, e se der errado? Comece a pensar, e Deus estando comigo, e der certo? E se Deus estando na direção desse negócio, e der certo? Então, é muito importante a gente começar a trabalhar o nosso lado positivo. Porque muitas vezes a gente só pensa no lado negativo. E sempre vem o medo do fracasso.
Converta a sua energia do e se der errado, o fracasso, e coloque toda essa energia aí, visualize dando certo. Visualize dando certo, visualize vivendo o que você deseja viver. Um outro medo da autoconfiança é a falta de autocuidado. Eu iniciei falando com vocês um pouco sobre autoestima e falei que não era só sobre aparência. Também é, mas é algo mais profundo, sobre seus valores. É sobre o que você acredita sobre você. Mas o autocuidado, além do autoconhecimento, eu conhecer sobre mim, como eu falei, alguns pontos aqui para vocês. Além disso, o autocuidado, de você cuidar. E autocuidado não é só cuidar da aparência, é você cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Eu sempre falo isso e eu sempre trago na minha comunicação, nos meus programas, trabalhar corpo, alma e espírito. Porque é isso que a palavra do Senhor diz, que nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta eu estar com o espírito fortalecido e se as minhas emoções, se no íntimo da minha alma, eu estou com as emoções abaladas. Porque eu posso ser muito espiritual, posso estar à frente de tudo, fazer tudo. Mas se eu estiver com o emocional abalado, eu vou ter crise de ansiedade, eu vou ter crise de choro, eu vou ter crise de estresse, mesmo estando fortalecida em Cristo. Então, por isso que eu tenho que cuidar do meu espírito, da minha alma, que é a sede das minhas emoções, o meu intelecto, razão, emoção e o meu corpo. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando eu cuido do meu espírito, quando eu cuido da minha alma, isso reflete no meu corpo. Eu já tive casos de pessoas de o corpo refletir em enfermidades de tantas emoções presas. Emoções presas e que por vezes passa tempo, passa o ano e daqui a pouco começa a sair para fora através do corpo. Então, por isso que uma coisa tá ligada à outra. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E se eu não cuido do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, a minha confiança enfraquece. A minha confiança enfraquece. E o que é que Deus quer que nós sejamos? Deus quer que nós sejamos mulheres equilibradas e saudáveis. Então, por isso que eu preciso cuidar. Como é que eu cuido do meu espírito? Eu cuido do meu espírito através da oração, através da leitura da palavra, através do momento com Deus, e que precisa ser diário. Como é que eu cuido do meu corpo? Através da prática de exercício físico, através da alimentação saudável, às vezes pelo simples fato de você beber água. Às vezes só pelo fato de você começar a beber 2 litros de água, já muda. São hábitos que desenvolvem. E tudo isso eu ensino dentro do nosso desafio. E como é que eu cuido da minha mente? Aí quando eu faço essa pergunta, o que é que você vai fazer para melhorar o seu emocional? O que é que as pessoas, o que é que a grande maioria diz? Não sei. Não sei. Sabe por que não sabe? Porque não tem sido uma preocupação. E deveria ser a maior preocupação. Como é que eu vou cuidar da minha mente? Porque é através da minha mente que reflete todas as outras coisas. Através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, vem o meu comportamento. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. É assim que é a formação. Mas a gente acaba negligenciando, deixando de lado. A gente acaba deixando de lado o cuidado com as nossas emoções, com a nossa mente. E aí a gente acaba o quê? Cada vez mais se perdendo de si mesmo. Cada vez mais se afastando de si mesmo. E voltando para aquele ciclo que eu falei lá no início. Então eu faço tudo pelos outros e nada por mim. Então, todos os dias, você precisa separar um momento para você. Você não é só mãe, você não é só esposa e você não é só profissional. Você tem a sua essência. E onde foi que você
perdeu a sua essência? Onde foi que você se perdeu de si mesma e que precisa resgatar? E que precisa trazer de volta a sua real essência para agir com sabedoria, assim como a mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa. Era aquela mulher que tomava conta da casa, era aquela mulher que tinha negócios, era aquela mulher que tinha filho, era aquela mulher que tinha marido, mas que tinha propósito. Mas que tinha também a sua verdadeira essência. Que seja essa a sua reflexão de qual cuidado, qual o primeiro passo que você tem que fazer para cuidar de você. Para cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. E sozinha, gente, a gente bate a cabeça de verdade. Eu tive um caso ontem de uma mentorada que ela passou muitos anos se batendo sozinha. E agora ela levantou e disse, a mãe disse, eu preciso de ajuda. Porque sozinha eu tô vendo que eu não tô conseguindo. Sozinha eu tô vendo que eu não tô. E eu estou mal, muito mal. Tá refletindo na minha saúde física. De tantas emoções presas. A gente muda de duas formas. Eu sempre falo isso. Ou pelo medo ou pela consciência. Ou seja, pelo desejo. Pelo medo não. Ou pela dor ou pela consciência. Pela dor você vai ter... Quando você decide mudar pela dor é porque você já teve muitas perdas. É porque já tá no limite. Pela consciência ou pelo desejo, é pelo desejo de melhorar. E isso motiva, né? Eu quero ficar melhor, eu tô aqui, mas eu desejo. A minha consciência me faz entender que eu quero muito mais. Em qual nível você está no seu processo de mudança? Pela a dor, ou as dores de muita coisa que você já tem vivenciado, ou pelo desejo ardente de sair da zona de conforto e de melhorar como pessoa, enfim, todas as áreas. Fica essa reflexão, tá bom? É isso, meus amores, muito bom estar com vocês. Depois mandem pra mim mensagem ou deixa nos comentários, me fala quais fichas caíram pra vocês, quais decisões vocês desejam tomar a partir de agora, baseado em tudo isso que a gente conversou, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo Café com a Coach.